Sejam muito bem-vindos. É o podcast Mais Vida, ao vivo aqui pelo ecossistema Dr. Play, o intuito já conhecido, eu posso dizer até mundialmente, porque o YouTube está cobrindo agora no canal Dr. Play Saúde. Portanto, você já tem uma certeza, e eu digo isso com muita veemência e tranquilidade. Teremos mais um grande momento, uma grande entrevista com total utilidade pública. Eu quero até mostrar nesse início. Eu sou autor desse projeto, é até o respaldo do nosso programa, Podcast Mais Vida, projeto Nós Salvamos Vidas, onde através do site, com este mesmo indicativo, nós salvamosvidas.com.br, se preferirem ir pelo Instagram, Nós Salvamos Vidas, vocês podem denunciar qualquer tipo de crime com alguns toques, não são robôs que irão lhe atender e a partir daí você formula de forma oficial, porque tudo está registrado, crimes cometidos contra mulheres, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, todo o grupo LGBT+, maus tratos animais e também violência cometida contra idosos. Motivo que vocês entenderão, inclusive, da nossa entrevista de hoje. Porque é uma estreia e eu já tenho ao meu lado, vocês vão ver, um grande especialista, o doutor Fabrício Oliveira. Doutor, seja muito bem-vindo, é uma honra, as pessoas já conhecem em grande parte o trabalho, eu posso dizer, magnífico que o senhor faz e hoje vamos dar uma amplitude maior. Muito obrigado, doutor. Obrigado pelo convite. É de extrema importância falar sobre a política da pessoa idosa, né? Para as pessoas se alertarem, porque o país está envelhecendo, né? E rápido. Como vocês estão a observar nessa tela, vamos dizer a nossa tela inicial, está aqui o grandioso doutor Fabrício Oliveira, psicólogo e mestre em gerontologia. Nós notamos no currículo do senhor muitas especializações. Quando a gente fala em pautas ou em folhas, seriam muitas, ou seja, demandaria um tempo enorme. Mas o mais importante dessa história, você tem uma vida, Fabrício, que eu já quero elogiar, Obrigado. Dedicada integralmente aos idosos. Não é isso, Fabrício? Isso mesmo. Parece que foi Deus, porque quando eu terminei meu curso de psicologia, eu comecei já no outro mês uma pós-graduação em gestão de pessoas. Eu queria trabalhar em empresa, aquele psicólogo organizacional, de trabalhar com empresa, com colaboradores. Mas aí surgiu, né, essa coisa de trabalhar com idoso, eu me empolguei, eu amei e estou até hoje. São 13 anos de luta. 13 anos, Isso. Que história linda. Doutor Fabrício Oliveira, doutor, já me cabe perguntar, nesse início de nossa interação, o mundo se tornou, por vezes, muito difícil de convivermos de forma salutar com as pessoas. Isso. Se eu digo hoje, uma pessoa é velha, ou eu cito isso publicamente, isso já seria um crime, isso já seria uma coisa inadequada, estamos sendo exagerados, depende do momento. Qual a visão do senhor? É assim, Fábio, tem muitas pessoas, né, que trabalham com a política do idoso, não aqui na Paraíba, mas de fora, do Rio. Por exemplo, aquela antropóloga Miriam Goldenberg, que ela é muito assim requisitada, ela fala muito sobre velhice. É importante, ela tem um livro chamado O Velho é Lindo. Tem outros que não defendem a palavra velho. Então, assim, não é crime isso, mas hoje está entrando nesse comportamento a palavra longevidade. Porque aí, melhoridade para quem? Para um idoso que está sofrendo, desassistido. Então, assim, vamos mudando as nomenclaturas, né?
Mas tem uns que falam melhor idade, velho, velhice, né? Mas cada dia a gente vai se aperfeiçoando. É o que acontece com nossa tecnologia, né? Então hoje eu defendo muito a palavra longevidade, porque quando se fala longevidade, ele está transitando, né? Entendi. Na vida da pessoa desde a adolescência, do nascimento até a velhice. É um longevo. Ô, doutor Fabrício, e até a palavra mais de acordo com o teor científico, né? Isso, com as Exatamente. pesquisas que o Isso. senhor tanto está Isso. por entender, por fazer e praticar a vida inteira, né, Fabrício? Exatamente, são 3 pós-graduação. Um eu fiz aqui, na universidade aqui de Patos, né? Aquela Universidade de Patos. Outro eu fiz em Lisboa, no Hospital de Coimbra, lá em Portugal. E um mestrado, né? Todo dedicado à gerontologia e tenho mais de 90 cursos ligados ao envelhecimento. É uma coisa impressionante e, ao mesmo tempo, motivo de muito contentamento, Isso, né? Em podermos estar aqui ao vivo nesse momento da Dr. Play, levando essa informação que eu julgo e tenho certeza bastante diferenciada. Aí, Fabrício, essa sua vertente com Portugal, eu sei que já lhe pediram para você ficar lá, Já, mas você tem o amor aqui, não pode nos deixar aqui no Brasil. E aí, Fabrício? Então, esse último agora foi muito, assim, doidinho, porque a professora, eu fui dar uma palestra na Universidade do Algarve, a querida professora, né, doutora Cláudia Luiza, ela, Fabrício, a gente vai recrutar o ano que vem, mas eu não posso. E lá tem tipo assim, eu escutei do próprio reitor da Universidade do Porto, ó, você dá aula e não paga o seu doutorado é pago com as aulas que você dá. Até isso, sabe? Você faz porque eu não tenho ainda o doutorado, né? Eu terminei o mestrado agora, vou para o doutorado. Aí ele fala, ó, você dá aula e não paga o doutorado. Então, assim, é um amor muito grande, a Europa é um país, né, de velhices, né, de velhos, de idosos. E são idosos, Fábio, diferente do Brasil. São idosos que eles não são aquele, o coitadinho, então me põe no braço e leva para a mesa. Não, eles vão, por mais que esteja doendo, eles são os idosos assim que eles não querem, né, ter falta de mobilidade. Eles são muito brigantes por isso. E são idosos que assim, se você fizer isso é 100 euros. Normal, toma os 100 euros. Eu quero qualidade de vida. Então são pessoas que gastam para ter qualidade de vida, né? Que é diferente do Brasil, que tem idoso que prefere... Por exemplo, o homem, né, o idoso masculino, eles vão para um bar beber, a maioria viúvo, né, do que ir para o Sesc, fazer exercício, cuidar da sua saúde, né, saúde física e mental. A gente tem, Fábio, aqui mais de 90 grupos de idosos. Mais de 90, Mais de doutor? 90. Cada grupo é um homem, 2 homens. Cadê esses homens, gente? Eu sou muito amigo da Adma do Sesc. Ela falou, Fabrício, o pessoal vem aqui se inscrever e fala, eu não vou inscrever meu marido, que não tem nada para homem. Gente, trabalhar o corpo e a mente é para todo mundo. Não existe isso. É por isso que o mundo, né, tem mais mulheres do que homens. Sensacional, uma experiência, vamos dizer assim, grandiosa do doutor Fabrício Oliveira. Fabrício, cabe me perguntar, nós temos pelas leis do Código Brasileiro as filas, os locais de atendimento prioritário de idosos. O que é que a gente nota, eu sou muito observador, às vezes numa fila, por exemplo, de uma casa lotérica, ali estão os vários idosos. O que é que mais notamos? O próprio idoso reclamando dos idosos, que quando chegam lá, por vezes, esquece da senha, já tem atividade natural de forma mais lenta, portanto, parece que o próprio idoso não gosta dos idosos. E aí, Fabrício? Então, Fábio, isso nos nossos estudos, né, da gerontologia, aliada à psicologia, chama velhofobia. O que é velhofobia? É o medo de envelhecer.
né? Então, é aquelas pessoas que têm preconceito com o idoso. Idadismo é uma coisa, é o jovem com preconceito com pessoas com mais idade, né? Aí chama idadismo. Agora, velhofobia é eu e eu sendo velho, entendeu? Então ele começa eu sou idoso e eu tenho preconceito com idoso, então é velhofobia. O que é que ele quer? Ele quer que o idoso que ele está reclamando seja igual a ele, porque é idoso também. Por que esse velho não lembra a senha se eu lembro? Entendeu? Então a questão é essa, eles começam a agredir o outro porque o outro não é acelerado igual a ele. Aí vem a questão biopsicossocial. Cada idoso envelhece de um jeito, né? Você tem seus netos que ensina, o outro já não tem. O neto não ensina. Então é isso. Então eles querem, essa agressão é mais nesse sentido. Poxa, eu sou idoso, faça porque ele não está fazendo. Então é isso, é a falta de empatia. Interessante. E aí, doutor Fabrício, a idade no Brasil, segundo as leis, né, para classificarmos como idosos a partir dos 60 anos, e já que estamos vivendo mais tempo, essa idade está adequada? Está, Fábio, porque assim, 60 anos, se você olhar, por exemplo, eu vou muito na Europa, né? Madrid, Espanha, eu fiquei lá, fui em Santander conhecer a universidade que eu fiz meu mestrado. Então, lá é diferente, porque tem qualidade de vida. Então, o idoso lá é 66 anos e 6 meses, é considerado idoso. No Brasil não tem essa qualidade de vida, entendeu? Então, por isso que esse estatuto, eu gosto com 60. Tem gente brigando lá no Ministério para ser mais, mas não pode. O nosso país não dá qualidade de vida às pessoas. Como eu vou ser idoso com 70, que com 60 eu já estou todo ferrado. Entendi, entendeu? Lógico. Ou seja, a qualidade do país não tem respaldo ainda para esse possível aumento, não é isso? Exato, é buraco na rua, é transporte cheio. Então, quando você está com 56, perto dos 60, você sofre muito. Até na questão de idadismo, você é mandado embora de uma empresa porque não é mais, né, como é que se diz? Produtivo. Produtivo, muito interessante. Então não tem qualidade. Não lá tem fora qualidade. Já tem. Ou seja, são as culturas, os governos e todo um trabalho que foi feito já há longo tempo, porque demanda tempo, não é, Fabrício? O estatuto, ele é de... ele fez 18 anos, eu acho que ele fez 20 a 21 anos, né? Então, há 20, 21 anos atrás, a pessoa que criou já tinha esse olhar, que não tem, o Brasil não tem condições. E hoje que mudou muito, mas ainda não tem condições. Por exemplo, uma coisa que eu brigo muito é criar lei para que quando inaugure um prédio já tenha barra nos banheiros. Por quê? Porque o idoso se sente meio que triste quando o filho fala, vou pôr uma barra no banheiro, viu, pai? Ele acha que ele já é uma pessoa, mas não, todo mundo cai. E é um problema sério. A gente citou lá no seu programa, lá na TV Master, que o idoso, a segunda causa de morte de idoso é a queda. Verdade. Ele foi para o hospital, lá pegou infecção, mas quem levou foi a queda. Entendeu? Então, precisa disso, sabe? Aí esse olhar veio nessa questão. Não tem condições do país abraçar uma pessoa com 70 ser idoso. Tem que ser 60 anos. Muito interessante, informações de utilidade pública, sempre lembrando, agradecendo a todos, não só nesse momento através do YouTube em Dr. Play Saúde, mas o programa se eternizará e as pessoas de forma pública vão poder e devem compartilhar, recortar. Essa é a grande ideia, um programa que nunca para. Doutor Fabrício, temos agora diferentes abordagens para o envelhecimento saudável. Essa é uma busca incessante.
é ver a pessoa ou o idoso de forma única. Exato. É isso aí, né? É isso que eu lhe falei agora. É uma forma biopsicossocial. Por exemplo, se eu pegar um idoso que nasceu aqui no Cabo Branco, né? A gente está no altiplano. Nasceu aqui, viveu aqui, hoje está com 70 anos. E eu pegar um idoso de Patos, Cajazeiras, é complicado. Porque existe, né, diferenças na questão da falta de mobilidade dele lá e na mobilidade que o daqui tem, porque aqui ele teve planejamento, lá não. Então é biopsicossocial, cada um envelhece de um jeito. Então por isso que é importante, centrada só naquele idoso que eu estou atendendo. É igual eu falo nas palestras, olha gente, mas eu tenho uma tia que é assim, cada idoso é diferente do outro. Muito interessante. Quero até ressaltar e agradecer, vocês estão vendo aí, com certeza, na qualidade geral e das telas também, o programa hoje, uma estreia nesse sentido tecnológico também. Todas as imagens que vocês, porventura, irão ver no decorrer da nossa conversa foram geradas por inteligência artificial. Portanto, muito importante, eu já quero agradecer aqui a competência aqui do Del, do Pedro, e temos outro integrante hoje aqui também, não é? Levi. O Levi. Portanto, o Levi também aqui nos comandos, propiciando essa excelência, eu posso dizer, única aqui na Dr. Play, no ecossistema de saúde. Vamos ver realmente qual será a próxima informação, a próxima tela. Programas de promoção da saúde e bem-estar. Existem esses programas, se fala muito, doutor Fabrício, em plano diretor, que isso tem que estar incluído nas políticas que vamos falar também mais adiante, em maior profundidade. As pessoas têm esse olhar, Fabrício? Tem e não tem, né? Porque, por exemplo, quando se fala em mobilidade, né, para o bem-estar e saúde do idoso, tem lugares que não tem, né? Então, hoje eu sou grande observador disso. Quando eu vou num lugar, eu vejo o piso, vejo a entrada, na questão de empatia, o olhar como se eu fosse um idoso. Então, quando se fala em programas, as pessoas pensam, eu vou pôr uma praça ali para o idoso fazer coisa. Eu vou fechar a orla para o idoso. E a questão da saúde mental dele? Cadê bailes para idosos? Cadê festa para o idoso? Semana que vem eu vou para Recife para o baile do idoso. Esse baile já existe há mais de 20 anos e eu não sabia. Eu descobri em 2019. Se fecha o Classic Hall só para idoso e festa de frevo. Você entra lá, Fábio, e sai e não sabe quem está pagando. É a prefeitura de lá, mas não tem aquele ego de ficar se aparecendo. Então precisa criar essas estruturas para o bem-estar do idoso nessa questão. Eu vou fazer para o idoso, entendeu? Então o meu Mister Longevidade que eu faço em agosto. Por quê? Setembro e outubro só se fala em idoso. Aí novembro não fala, dezembro não, janeiro não, fevereiro não. Aí junho fala que é o Dia Mundial de Violência ao Idoso. Pronto, junho, setembro e outubro. Eu acho importante que tenha todo mês alguma coisa para o idoso, porque ele precisa sair de casa para ter esse bem-estar, essa saúde. Não é só ir para o centro de referência do idoso que tem aqui atrás, fazer exercício, Não, ele tem que se divertir, que está lá no Código do Idoso, do Estatuto Lazer. E lazer proporciona saúde mental. Eu quero até aproveitar, estou me lembrando agora as palavras aqui do excepcional do doutor Fabrício Oliveira. Doutor, essa semana eu vi uma coisa maravilhosa em Campina Grande, esse último final de semana, justamente uma baluarte da cultura, a doutora Eneida Agra Maracajá. Eu visualizei o bloco naquele estilo, vamos dizer, do passado, com colombinas, com Pierrot, e várias pessoas, a maioria idosas lá, pulando, brincando, alegres, uma coisa belíssima de se ver.
E essas iniciativas existem aqui em João Pessoa? E aí, Fabrício? Não, aqui a gente está vizinho ao Centro de Referência do Idoso, aí tem um baile do idoso, mas assim, é pouco divulgado, vai quem frequenta. Então precisa dessas iniciativas que você falou. Cadê o baile na rua para os idosos? Aí, por exemplo, tem as muriçoquinhas que desce lá embaixo e encontra o bloco da Chilon, que é da Creuza Pires. Aí eles andam um pouco ali na orla, mas isso não satisfaz, tem que ter mais coisa, porque a gente trabalha com a saúde do idoso. Se ele tiver saúde mental, o corpo reage, entendeu? Então precisa disso, precisa dessas melhorias em questão, estou fazendo para o idoso e não para mim, para o meu ego. Muito interessante. Doutor Fabrício Oliveira, eu sei que o senhor tem um livro de bastante sucesso, inclusive já em outras edições, já foi lançado em alguns países, eu posso dizer. Parece que o senhor trouxe aí o livro. Trouxe aqui. Queria que mostrasse ao público, por favor. Então, fala um pouco dele, Fabrício. Esse livro é Sexualidade e Longevidade, a Essência da Maturidade. Ele foi lançado em novembro em Lisboa, na Universidade do Algarve e na Ilha dos Açores, em Ponta Delgada, né? Esse livro, ele é importante porque ele é totalmente empoderador para o idoso. Porque ele mostra para o idoso que o que é sexualidade? Não é sexo. Sexualidade é você se amar, é você estar se arrumado, bonito, é pôr um batom, é estar sempre bem com você. É se amar e se amar, entendeu? Então esse livro mostra o que é sexualidade, como você faz isso. E depois, na outra parte, ele tem 27 relatos de idosos que eu tratei e eles me deram autorização para eu falar como foi esse processo, né? Eu peguei idoso na questão do dogmatismo. Por exemplo, a esposa tinha uma santa imensa no quarto e ele queria abraçar ela de noite e estava com medo, porque a santa estava olhando para a cama, né? Imagina uma santa desse tamanho a noite inteira olhando para você na cama. E ele, doutor, eu queria abraçar minha esposa, dormir abraçadinho, mas aquela santa me olha com olhar de julgamento. Converse com minha esposa. Aí eu conversei com ela, a gente, trabalhou isso e a santa foi para a sala. Entendeu? Então, olha só, mexe com a qualidade de vida da pessoa idosa, essa questão de sexualidade, porque é cultural. Vem lá de trás. Entendeu? Por exemplo, eu vejo muito no Facebook. Postagem, minha mãe e meu pai, 70 anos de casados. Se for olhar, um dorme num quarto, outro no outro. Por quê? O médico da família, aí eu puxo a orelha para os médicos da família, né? Falar um pouco sobre essa questão de sexualidade. Tem muitos idosos, mulheres, né, que param, né, de namorar com o seu parceiro, né, na questão porque vem a menopausa, né, que são as perdas de hormônios, então ela começa a ter um problema muito sério na questão, né, funcional genital. E o médico da família não fala isso para ela, porque a perda dos hormônios cria ressecamento. Entendi. Aí ela não quer namorar mais com o esposo e fica aquele casal, um dormindo num quarto, outro no outro. O médico da família não fala em sexualidade e é importante falar, porque isso trabalha a mente da pessoa idosa. Às vezes ele chega lá doente, se você falar com isso, é psicossomático, ele pode sair lá meio até bom. Ô, doutor Fabrício, eu quero mostrar para todos aqui o livro, realmente muito substancial, motivo de uma pesquisa, como o senhor já falou, vamos dizer assim, muito balizada, né, que levou tempo, e um relato aqui que serve como base para vários idosos, né? Porque estamos diante de um mundo de muita ansiedade, de muita depressão, não é, Fabrício? E também para os jovens, para quebrar esse idadismo, né? Esse preconceito com pessoa mais velha, né? Os jovens ler e entender como funciona, para ele não chegar, avó, não põe esse batom não, a senhora é velha. Então isso é importante para os jovens também entender que a nossa sexualidade é até a morte.
Ô, doutor Fabrício Oliveira, eu sei que são os atendimentos, no caso, que o senhor realiza com tanta competência no âmbito idoso e da psicologia, são muitos. Quando chega um idoso e diz, por exemplo, doutor Fabrício, eu estou contente, a essência da minha vida é o Viagra. Devo continuar mantendo ou o senhor diz, tenha um pouquinho de calma e procure o seu médico? E aí, doutor? Então, no livro tem um caso desse, né? Que ele me procurou na questão do Viagra, que ele estava com medo de perder, né, o seu processo natural. Então, eu indiquei um monte de ações para ele fazer e depois, se não der certo, procurar um médico. Graças a Deus deu certo, porque isso é muito da cabeça, entendeu? Como acontece? Porque assim, tem idoso, eu quero fazer com minha esposa o que eu fazia há 20 anos atrás. Não, não é assim. É a questão de reinventar. Procure suas áreas erógenas, né? O que são áreas erógenas? Algum ponto do corpo que lhe dá prazer. Então, aí trabalhe com isso, porque a questão da sexualidade e do sexo não é só aquela questão de quando é jovem, não, existe outras coisas, outras formas, então é a questão de se reinventar. Então, ele se reinventou de um jeito tão legal que não precisou do Viagra. Informação extraordinária em primeira mão. Temos a nova tela aqui, aspectos psicológicos do envelhecimento e algumas curiosidades habituais da nossa magnífica interação aqui na Dr. Play. Doutor Fabrício Oliveira, doutor, quando ocorrem essas sessões com os idosos de psicologia, normalmente ao envolvimento da família, ou seja, de repente está um pai e está o filho também presente, a mãe, ou isso é muito particular? É assim, Fábio, por exemplo, quando eu comecei a atender, há 13 anos atrás, só idoso, então eu sou exclusivo só da pessoa idosa. Eles tinham um preconceito. Doutor, não vou no seu consultório porque vão falar, ó, o velho doido indo para o psicólogo. Então eu comecei a ser home care. Então, há 13 anos eu sou home care, eu atendo só na casa do idoso ou online. Online foi o processo da pandemia, né, que fez que essa tecnologia ficasse aliada ao nosso processo de trabalho. Mas eu sou home care, eu vou na casa do idoso. Então, assim, o que é importante? Eu fico mais só com o idoso. A família eu só dou algum laudo que eles pedem ou que eles possam me pedir na questão de como está o idoso, de como funciona, mas a nossa questão é só eu com a pessoa idosa. É tanto que tem segredos que eles me contam que nem para os filhos eles contaram. Entendi. Entendeu? Eu digo, por exemplo, agora a gente tem no Brasil hipoteca revertida. O que é isso? Eu tenho minha casa, meu apartamento, eu vendo para o banco. O banco só me pega quando eu morrer. Então, assim, esse idoso que eu atendo, os filhos tudo tem seus comércios, suas coisas, já estão tudo bem de vida. Mas no almoço do domingo só se fala na casa do homem. Então, ele escondido, vendeu ao banco, o banco vai pegar quando ele falecer. Então, nenhum filho vai ter direito a nada. Interessante, entendeu? Informação de primeira mão aí, Isso, né? exatamente, chama hipoteca revertida. Eu vendo ao banco e o banco só pega quando eu falecer. Nós notamos também. E o doutor dinheiro eu posso Fabrício, gastar antes pode gastar, vivo. né? Isso. É Muito tanto que ele importante. fez 3 cruzeiros, entendeu? Sabe? Aí falando por si, não, eu estou pagando em 20 vezes. Não, ele fez. Muito interessante, informações, uma amplitude, uma entrevista, já posso dizer, que vai viralizar, magnífica. Doutor Fabrício Oliveira, quando pedem o conselho do senhor na psicologia, a pessoa está chegando numa certa idade, é melhor logo deixar tudo certinho quando se tem dinheiro, fazer o testamento, porque o que mais observamos no mundo das celebridades são as brigas depois que a pessoa morre. E aí, doutor? Aconteceu isso agora. Eu não lembro quem é o famoso que estão brigando. O jogador lá, o que foi técnico.
Entendi. Ele deixou um testamento de vida para o que cuidou dele, que os outros sumiram depois que a mulher morreu. O Zagalo. E o Zagalo, isso, saiu, tá em tudo que é Verdade. TV, isso. Então, assim, é importante fazer em vida e, se puder, fazer esse tipo de processo, porque aí você tira esse peso. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem muito dinheiro e ela compra tudo em várias vezes. Por exemplo, ela comprou um celular iPhone, o Bam Bam Bam, em 40 meses. E os filhos ficavam tudo brigando. Por que você fez isso, mãe? A senhora tem casa, tem apartamento, tem imóvel. E tudo é em 10, 15 vezes, 20. E ela me contou. E estava chegando numa situação muito, como é que se diz, de conflitos. Aí eu falei, converse com seus filhos. Ela pôs todo mundo num jantar e contou, sabe por quê? Eu compro tudo em 10, 15, 20, 30 vezes, porque se eu morrer, vocês vão se unir e pagar minhas dívidas. E não brigar pelo que eu deixei. Entendi. Entendeu? Aí o senhor acha isso coerente, assim, mesmo ela tendo dinheiro, vamos dizer assim, deixar tipo esse talvez um problema adiante ou liquidar logo e deixar a cabeça livre ali, Eu doutor? acho, Fábio, que não é, se você olhar de outro ângulo, não é um problema. Eles vão se unir para deixar, para pagar tudo. Então, imagina, minha mãe morreu e tem 4, 5 apartamentos. Ah, eu quero esse. Aí, entendeu? Então, antes deles começarem a discutir sobre dinheiro, o que ficou, eles vão se unir para pagar as dívidas. Então, isso pode até gerar uma paz conflitual para depois o que sobrar eles se dividirem. Eu Sensacional, acho correto, né? As palavras experientes de um grande psicólogo, doutor Fabrício Oliveira. Doutor, cabe me perguntar, uma das frases mais ditas agora no Brasil, nesse campo que irei citar, são as pessoas se referindo: quando eu me aposentar, daqui a algum tempo, eu vou morar na cidade de João Pessoa. Aí eu pergunto, as pessoas se aposentando, comprando imóveis aqui, ou vindo morar na belíssima cidade de João Pessoa, não chegará um tempo que aqui vai ficar ruim para o idoso morar também? E aí, doutor? É assim, Fábio, eu acho que eu sou a favor de não quando, de hoje. Porque tanta gente morreram aí na Covid, na pandemia, que nem conseguiram isso. Eu tenho um grande amigo que ele foi gerente da Caixa aqui e morava em São Paulo, a gente foi vizinho. Aí ele tinha o tempo, mas queria ficar mais para ter umas promoçãozinhas de gerência. Acabou morrendo de Covid. Então eu acho que tem que vir antes. E a questão disso aí pode ser mais discutido lá na frente sobre políticas do idoso, porque assim, está chegando, então, gestores, vamos acordar. Que é isso que eu falei antes, né? De questão de atividades, não só para o bem-estar físico, o mental também. Então, gestores, cadê vocês? Porque vocês têm o poder de fazer, né, para o idoso. Então, para que a cidade se torne uma cidade do idoso, vamos fazer algo melhor. Eu dei um projeto lá para um secretário e até hoje está lá, deve estar na gaveta, que é Olimpíadas da Longevidade, né? Porque já tem há 22 anos em São Paulo. E como funciona isso? Com jogos adaptados. Não é o idoso correr uma São Silvestre, mas o idoso correr só 5 quilômetros, gocha, né, que chama. Verdade. Dama, baralho, sabe? Uma Olimpíada para o idoso adaptada. E até hoje não saiu. Eu não posso fazer, isso tem que partir da gestão pública. Então estou esperando até hoje, viu, gente? Tire isso da gaveta e vamos para frente. É verdade, o apelo necessário está dentro do âmbito, obviamente, estamos aqui ainda no Janeiro Branco e Isso. toda a conformidade e a necessidade com a saúde mental, não é isso? Então, assim, vamos tirar isso da gaveta e proporcionar, que é aquilo que eu falei, faça em janeiro, fevereiro, porque infelizmente a gente só tem 2 meses que fala em idoso, é setembro e outubro. Doutor Fabrício Oliveira, sensacional. Doutor, alguns idosos, eu escuto muito isso, chega e dizem, e devem ter dito várias vezes para o senhor,
eu não quero dar trabalho a ninguém quando eu morrer. Já contrata um plano funerário, já deixa a roupa separada para quando estiver dentro do caixão. O senhor acha isso um pensamento assim negativo naquele momento ou acha adequado para cada pessoa que venha a pensar sobre isto? Fábio, tem a Desi Gonçalves, né, que Verdade. fez isso. Então, assim, eu acho que falar de morte é importante, porque os jovens morrem, imagina nós, os idosos que já estão lá na frente, né? Então, eu acho sadio. Porque se prepara toda aquela estrutura. É tanto que eu falo na questão de Natal, Ano Novo, aquela coisa, eu só passo com minha mãe, eu só passo com meu pai, e de repente vem a perda, né? E como vai ser esses natais que ela passava com a mãe, que ele passava com o pai? Então, assim, eu acho sadio até para a saúde mental deles, na preparação de um dia a partida. Falar-se de morte é importante. É tanto que tem uma doutora lá em Portugal que ela tem um curso sobre morte, todo ano. Aqui no Brasil não se fala de morte, né? Ninguém quer falar de morte, todo mundo quer correr de morte. E eu acho sadio para a gente ir preparando esse luto, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. É verdade. Se falasse de morte, muita gente não tinha sofrido na Covid, com tantas partidas que teve, né? Muito interessante essa linha de raciocínio aqui, do excepcional, o doutor Fabrício Oliveira. Doutor, ainda nessa linha de velórios, existem enterros que são verdadeiras festas a pedido, lógico, da pessoa que em vida deixou, às vezes, tudo no cartório, por escrito, que tem que ter salgadinho. É tanto doce que tem outros que morrem de diabetes depois do enterro. E aí, doutor? Eu acho sadio também, Fábio. Sabe por quê? Se a gente for olhar para o México, né? Tem a festa dos mortos. Então, assim, tem toda aquela cultura dos mortos, né, no México. Então, assim, é importante isso, fazer o que o idoso queria em vida, né? Tem idoso que gosta de banda de música, eu acho legal, eu gosto. Então, na questão da saúde, é porque a gente vem de uma cultura, por exemplo, minha irmã, ela faz aniversário dia de finado. Nunca se teve um bolo na minha casa. Tinha que ir para o cemitério chorar e de preto. Então, assim, vamos mudar esse paradigma. Verdade. Porque ali é só uma data que, segundo Deus, recaiu do nascimento, está naquele momento, Exato. mas a mente é o que vai direcionar as ações, não é, doutor? Exato. Então, vamos fazer isso, vamos modificar. Eu gostaria de festa, de alguma coisa, porque é tão chato, o povo está chorando por mim, eu não vou mais voltar. Então lembre da minha em vida, de tudo que eu fui de bem, feliz, alegre. Lembrem disso. Às vezes, doutor, tem hospitais aí, principalmente de interior, do atendimento do SUS, que quando chega um idoso doente, os médicos já se escondem. Porque há todo um preconceito também a nível do atendimento. É como se dissesse, já vai morrer mesmo, e aí, doutor? Exatamente. Eu dei uma palestra na Policlínica da Pessoa Idosa, no Hospital Santa Isabel, para médico e enfermeiro. E primeiro eu falei, olha, eu não sei, não é a questão de eu sei mais que vocês, não. Eu estou aqui para falar como funciona o meu atendimento com idoso e minha vida particular há 13 anos com a pessoa idosa. E isso que eu alertei para ele. O médico ele tem que ter a empatia de atender aquele homem, porque ele vai ficar velho também. Verdade, ou seja, é essa linha ideal de raciocínio. Isso. Doutor Fabrício, temos agora envelhecimento e cuidados de longo prazo. É sempre esse pensamento de se fazer, creio que, um planejamento em vida, obviamente, não é isso? Eu morro quando alguém olha, eu não penso na velhice. A gente tem que pensar, gente. Ontem eu tinha 30, ano que vem eu faço 50 anos. A gente tem que pensar na velhice. E duas coisas que eu acho interessante na velhice.
um conforto legal, né, e ter o que comer. Não precisa ficar, ai, mas eu quero comer. Não, você vai deixar para quem? Para os filhos brigar? Então, só se preocupe com duas coisas, você ter um confortozinho e sua feira todo mês. É o que eu falo em Portugal. Se eu vim para cá, gente, eu não quero morrer de trabalhar. Eu quero ter minha casa e minha feira. Porque eu vou deixar para quem? Para o povo brigar? Para a família brigar? Não, eu quero para mim. O que vinha é para mim, para eu desfrutar desse conforto. Então, isso que é importante. É pensar no amanhã, né? Como eu vou envelhecer e o que é que eu quero na minha velhice. Sensacional. Doutor Fabrício Oliveira, uma presença inédita. Estamos ao vivo aqui no podcast Mais Vida pelo ecossistema da Dr. Play. Doutor Fabrício, nesses atendimentos psicológicos ao idoso que o senhor faz com tanta maestria, qual é, vamos dizer assim, a queixa que mais os idosos repassam? Outro detalhe também nesse contexto ainda, se um idoso em uma sessão chega para o senhor e diz, a vida não me interessa mais, eu vou me suicidar, não adianta o que o senhor disser. Haveria nesse momento um comunicado à família, ou isto não pode, a pessoa poderia ou deveria ou talvez viesse a cometer esse ato. E aí, doutor? Na nossa ética, né, profissional da psicologia, quando é uma questão de vida, né, de vida e morte, quando a gente observa esse processo, algum sinal de morte, de suicídio, de alguma coisa, de eutanásia, ele querer se matar. Então, quando tem um risco de vida, a gente é alertado a fazer esse processo, passar para o conselho, para ter autorização para indicar a família. Quando não tem isso, tudo é sigiloso. Agora, uma coisa importante, Fábio, que é assim, eu tive essa barreira, né, de preconceito, você é psicólogo, e tem até hoje. Aí eu falo, não, eu me especializei em gerontologia, porque a gerontologia é a ciência que trabalha o envelhecimento ativo. Certo. Né? Então, assim, o geriatra já é a doença, ele passa remédio. O gerontólogo, ele trabalha o não adoecer, né? Ele cria planos, meios para um envelhecimento ativo. Então, assim, diga para ela que não é um psicólogo, é um gerontólogo. Aí eles aceitam mais. Então, nesse processo, o que é que eu faço? Quer falar? Não quer falar? Então vamos andar no shopping. De vez em quando eu ando no shopping com meus clientes, eu ando na praia. Não quer andar? Então vamos jogar. Vamos jogar, né, jogos cognitivos, vamos trabalhar a memória, retardar a demência. Então tem todo esse processo. Então não é só um psicólogo, é uma pessoa cheia de coisas, né, de conhecimentos para fazer que um idoso, né, se encaixe naquele processo. E o que mais, da sua pergunta também, o que mais a queixa é a escuta. Hoje não se tem a escuta. Hoje o neto não quer conversar com o idoso, ele está com o celular, a filha não quer conversar com o idoso. Então a escuta é a maior queixa que eu tenho entre esses idosos. Eles querem conversar, eles não foram preparados para esse boom da tecnologia. Então eles têm essa dificuldade de mexer no celular, de fazer algo. Então ele quer a escuta. Tem idosos que eu fico 3, 4 horas só escutando as histórias deles. Muito interessante. Aí, doutor Fabrício Oliveira, vem aqui um link dentro desse pensamento, uma conversa tão esclarecedora, tamanha utilidade pública e de altíssimo nível. É bom que se diga. Doutor, como o senhor trabalha a sua mente ouvindo diariamente tantos casos, tantos relatos, às vezes muito tristes, muito sérios, para o senhor, por exemplo, não entrar também em depressão? E aí, doutor? É assim, nas minhas palestras eu proíbo eles falarem de doença. Ninguém fala de doença, senão um conta para o outro tá doente, o outro começa a adoecer, o outro adoece, aí fica aquele hospital geriátrico. Então eu trabalho muito, Fábio, com a questão do positivismo.
entendeu? Para não levar tanta coisa, né, tanto processo para casa. Então eu trabalho muito com coisas boas. Eu tenho um baralho que lá o idoso pega, aí tem lá, fale do seu casamento, quando foi, lembre de como era a sua escola, coisas boas, né? Então, semana passada eu dei uma reportagem para a Rádio Tabajara, que era o Dia da Saudade, né? Aí eu falei, saudade é uma coisa boa, ninguém quer ter saudade de coisa ruim, de tragédia, Então, quando se fala em saudade é de algo que foi bom, né? Então é isso, eu trago deles coisas boas, positivas, aí eu levo para casa coisa sadia na minha mente, eu não fico, né, tão abalado. Já tem a questão da escuta. Poxa, como o neto não conversa com esse avô? Eu tinha um paciente que o neto nem entrava no quarto, sabe? E ele é vivo porque o avô que construiu um mundo de coisas para a mãe e para ele, né? Então é muito triste. E se eu for deixar isso permear, é complicado. Então eu trabalho muito com coisa positiva. Outra coisa, dentro dessa linha de pensamento, já vai o abraço, porque ela transmite amor, alegria, longevidade à nossa querida apresentadora Tereza Madalena. Tereza Madalena. Tereza, um ícone, não é, Fabrício? É bom que se diga, porque quando estamos a divulgar tudo isso, o que também nesse momento estamos a fazer, e a Tereza Madalena faz isso com tanta veemência, eu creio que realmente temos que exaltar, não é, Fabrício? Exatamente, eu conheci Tereza, um rapaz tinha uma academia aqui, é um amigo dela, aí tinha um espaço vazio, ele falou, Fabrício, aí a gente se conheceu, não sei como, não lembro. Ele falou, Fabrício, eu tenho um espaço lá vazio, você não quer fazer alguma coisa sobre idosos? Aí eu criei um projeto chamado Café Longevo. Eu levava um idoso para ele falar toda a sua história de vida. Muito legal. Mas aí veio a pandemia, a gente só teve uma apresentação. O projeto era todo mês eu levar um idoso para contar a sua história de vida. Riquíssimo isso. Aí a gente foi divulgar na Tereza. Aí eu conheci ela. E desde desse dia, o carinho que eu tenho por ela cresceu muito. Aí eu vejo nela, e as idosas que eu atendo, né, uma inspiração. Entendeu? Verdade, verdade. Porque a gente cresce aprendendo que idoso é inutilidade, tá na cama, tá caído, é doente, esperando. E quando se vê uma Tereza Madalena que passa 3 horas em cima de um salto, fazendo um programa ao vivo, isso é maravilhoso. Ainda mais dançando, eu nunca aprendi nem a dançar, viu, Tereza Madalena? E eu fiquei feliz porque eu criei o projeto, eu adoro criar coisas, se eu fosse político, todo mês tinha uma criação, né? Eu criei o projeto Miss e Mister Longevidade, que trabalha a saúde mental do idoso também, porque tinha uma idosa que desfilou esse ano passado, que ela falou, Fabrício, eu acabei de sair de uma quimioterapia, e você não tem nem ideia o quanto eu estou feliz fazendo isso agora. Não quero ganhar, não sei se eu vou ganhar, mas o importante é essa alegria que você me deu. Isso foi maravilhoso. Então eu criei esse projeto, que é o Miss e Mister Longevidade, eu abro espaço para o homem desfilar, e com esse conhecimento que eu adquiri com a Tereza, eu convidei ela para ser a mestre de cerimônia. Nossa, ela é tipo a famosa, as idosas tudo vão tirar foto com ela. Eu achei que combinou, sabe, Fábio? Com certeza. Foi eu colocar o queijo e a goiabada. Não, aí, deu muito certo. Coisas de eu Deus. Amei. E esse ano certo. A coroa acabou de chegar, veio de Portugal. De Portugal. Foi doado por uma professora da Universidade de Portugal, já está lá em casa. Esse ano a coroa é de Portugal. Vamos em outra entrevista mostrar a coroa. Quero até usar um momentinho ela, viu? Isso. Quero me sentir um rei também, viu, Fabrício? Então, e o homem desfila também. O homem desfila. Né? Tem uma baixa grande, né? Os homens não querem desfilar, então 4, 5 candidatos, mas eles desfilam também, para ter esse processo de gênero, não só a mulher. E uma coisa interessante desse projeto, Fábio, é que antigamente as mulheres que hoje são idosas, elas paravam para ver aqueles desfiles na TV.
Achavam bonita aquelas mulheres desfilando, Marta Rocha, né? Verdade. Então hoje elas estão realizando um sonho que elas nunca imaginavam que podia fazer. Ô Fabrício, já tem data para Já, esse ano? 25 de agosto, no Shopping Livre Mal, na Praça de Alimentação. Que é ali um local de excelência, é bom que se diga, Seguro. porque, né, seguro toda a Com infraestrutura. adaptação, né? Tem rampa, tem... Nossa, maravilhoso. E eu tive muito... foi uma parceria que deu certo. Foi maravilhoso o ano passado. Ô Fabrício, e qual o segredo? Tudo demanda investimento para se conseguir dinheiro. Se em quase todo canto que a gente chega, o empresário diz, eu não quero saber de velho. E aí, Fabrício? Olha, é assim, Fábio, o primeiro que eu fiz foi no Shopping Manaíra. Tudo foi do meu bolso. Porque quando se fala em evento para idoso, ninguém quer fazer. É tanto que eu achei legal a ideia de shopping, porque se eu fizer numa casa de show, ninguém vai. Verdade. Entendeu? E no shopping o povo está comprando, vão lá ver. Né? Então isso que é interessante, além de trazer, né, visibilidade para o shopping, clientes, né, porque vem a família, vem os netos. Então assim, é muito triste. Aí assim, o segundo ano, que aí eu fiz em 2019, aí veio a pandemia. Aí eu fiz em 2022, né? Aí eu consegui um parceiro, então ele dá caixa de som, microfone, ele dá um monte de coisa, ele dá caneca, todas as idosas que desfilam ganham caneca com logo Miss. Que coisa linda. Entendeu? Fabrício. E os idosos. Então ele dá um monte de coisa. E o que eu sempre peço às pessoas, aos empresários, é presente, nem dinheiro eu quero. Porque quando se fala em dinheiro é muito complicado. É complicado então, demais. ou então assim, por exemplo, eu tive uma parceria muito grande. Uma amiga minha que ela faz rebom. Amiga de infância, ela faz aqueles bonecos rebom. Ela fez uma bebê, a gente fez uma rifa solidária para o dinheiro pagar a faixa que a gente manda fazer, o DJ, entendeu? Então, assim, se o empresário, é importante o empresário chegar, Fabrício, o que eu posso ajudar? Faça assim, pague aquela pessoa que ela vai trabalhar lá no dia, não quero nem ver dinheiro, pague a ela. Então, quanto mais vir empresário é interessante. O Café São Brás me ajuda com brinde. Então, assim, eu saio de porta em porta pedindo. E uma coisa que eu não quero é políticos. Porque é um evento só para idoso, eu não quero comício lá, desculpa, eu tenho carinho por alguns, não gosto de outros, mas assim, eu quero que o evento seja para o idoso, então por isso que eu não quero ninguém. O que é que eu chamo? O pessoal da TV para ser jurado, Célio Leão, a Denise Delmiro, o pessoal da TV, porque eles trabalham com mídia, né? Com idoso, com gente diferente, então eu acho interessante. O pessoal da política fica lá trabalhando para a gente. Já quero ser jurado, Tá, Fabrício, joia. porque estou vendo só mulher. Não, O senhor está com preconceito, Fabrício? É porque acaba os homens não indo, entendeu? Então, Entendi. o convite, esse ano eu vou levar o Danilo. Certo, né? ótimo. Porque a Denise está grávida, ela vai acabar ganhando neném bem no tempo. Mas é interessante ter homem, porque homem desfila também. Isso é importante. Vamos então fica aqui o potencializar. convite. Pronto, vou com o maior prazer. O senhor falou, né, de políticos, aqui tem políticas públicas voltadas ao envelhecimento. Eu, quando falo, eu já fico com medo e eu costumo dizer nos programas, se você quiser ter uma saúde mental mais adequada, esqueça os políticos. E aí, Fabrício? É isso que eu falo. Ontem eu falei na palestra que eu estava, lá em Esperança, num centro-dia chamado Lá Cuidar. Muito legal o projeto. E o que é que eu falo? Gente, se você quer votar num político, peça para ele trazer o que é que ele fez pelo idoso antes. Não traga promessas. Quando ele vem com um monte de projeto, olha, Dona Maria, eu fiz isso, isso e isso, tudo para o idoso. Aí tudo bem. Aí é uma pessoa que se preocupa pela política do idoso. Eu vejo aí muita gente... Por exemplo, eu criei um projeto lá no Conselho do Idoso, porque o Conselho do Idoso é dividido, governo, sociedade civil. São 9 cadeiras de sociedade civil, 9 do governo, para ter essa paridade, né? Justamente. Entendeu? Então, assim, eu criei um projeto para dar um selo, o selo empresa amiga da longevidade.
Por exemplo, os shoppings abrem a porta sem cobrar nada para eu fazer um evento para o idoso. Eles precisam ganhar algo, né, de um selo, de alguma coisa. Eu acho interessante. Aí quando eu criei esse projeto que eu levei, alguém já falou, não, a prefeitura já tem isso. Aí eu fui investigar, foi um político, um vereador que criou o selo amigo do idoso, não sei o que lá, né, da empresa amiga do idoso, só que é diferente do meu, entendeu? E outra, quem é esse vereador que não conhece nem o conselho do idoso? Para eu criar um projeto, eu tenho que estar lá. A reunião do conselho do idoso é uma vez por mês. Então eu tenho que ir lá, ver, conhecer todo mundo para criar essas políticas públicas, né? E o meu selo era o conselho que dava, sem depender de partido, porque quando eu crio um projeto lá dentro, eu dou a alguém que vota em mim, que é amigo meu. E quando é um projeto desse, selo amigo do idoso, eu tenho que dar para todo mundo, em questão partidária, entendeu? Então isso que é legal, você fazer uma coisa sem esperar nada pelo outro. É você como gestor, o dinheiro é público, é de todo mundo. Então quando se fala em políticas públicas, é importante, Fábio, lembrar e falar que o gestor ele tem que fazer para todo mundo. Né? Criou-se aí o condomínio Cidade Madura, é aquele condomínio para os idosos. Eu trabalhava lá, trabalhei 6 anos voluntariamente. Entendeu? Eu era voluntário. Toda quinta eu ia sem cobrar nada, fazia trabalho lá com as idosas, as moradoras. Então é um projeto que foi criado para todo idoso. Não só o idoso que votou nele, que não votou. Isso é que é interessante, né? Por mais que ele fez algumas besteiras depois, aquela coisa. Mas o projeto está lá, é para o idoso. Então, quando os gestores começarem a ter esse olhar, eu acho que a João Pessoa vai ficar melhor para o idoso morar. Ele fazer para o idoso e não para quem votou nele ou no partido. O doutor Fabrício Oliveira, falando nesse condomínio, qual é o estado dele hoje? Está funcionando ou então... Porque muitas vezes quando passa de um político para outro ou outra linha partidária, é muito comum no Brasil, deixar a coisa no esquecimento. E aí tudo envelhece também. E aí, como é que está essa história? Então, eu não sei, Fábio, porque depois da pandemia não me deixaram ir mais lá, né? Eu fiquei muito triste. Imagina, é isso que eu acho chato no Brasil. Você tem que ir para fora para ter sucesso. Porque a cidade não te dá, como é que se diz, não te enxerga como profissional. Entendeu? Por exemplo, tem um grande congresso aqui na Paraíba de envelhecimento. Eu não sou convidado porque eu não ajudei a pessoa que coordena a ser candidato a deputado. Não posso ficar com ele do meu lado para os idosos ver ele e votar nele. Isso é errado. Então, porque eu não ajudei, nunca mais eles me convidaram. É a mesma coisa do condomínio Cidade Madura. Eles não deixam ir ao Fabrício, quer dizer, a pessoa não quer. Eu não sei, a secretária fulana, não sei se me conhece, mas a pessoa que eu tenho contato, que eu tinha, né, ela falou que eu não precisava mais ir. Porque tudo chama o Fabrício. Mas está aí meu currículo, gente. Eu sou especialista em idoso. Aí uma coisa liga a outra. Eu fiz uma reportagem para um jornal da Espanha sobre o Dia do Voluntário no condomínio Cidade Madura. Então lá na Espanha conheceram o condomínio por causa de mim. Entendeu? Iam falar do Dia do Voluntário, conheciam o meu trabalho. E onde você faz voluntariado? No condomínio. Então essa pessoa, eu acho que ela acabou ficando triste com isso, porque não chamam ela, não falam com ela. Verdade. Então eu não sei como está o condomínio, mas fiz meu trabalho lá, foi ótimo. Os idosos até hoje me ligam, me parabenizam, perguntam por que eu não vou. É uma questão dessa, né? Eu acho chato, Fábio, ter esse olhar triste, porque assim, poxa, o Fabrício lançou o livro em Portugal e João Pessoa não. Eu tenho que ir para fora para ter essa visibilidade. É muito triste realmente isso. Tanto que Elba, Ramalho, esse povo foram para fora para crescer. Verdade. Então a cidade tinha que ter esse olhar, tinha que mudar isso. Se ele é profissional, eu vou trabalhar com profissionalismo. Eu particularmente não gosto dele, mas eu estou falando do trabalho dele com o idoso.
entendeu? Então, não deixaram mais eu ir. Eu não sei por quê, entendeu? Eu sei que onde eu ia eu falava do condomínio, porque é um projeto que deu certo, que é maravilhoso e que eu dou os parabéns. Ele pode ter feito coisa errada, não sei, mas o olhar para o idoso ele teve. Tantos aí que foram honestos e não fez nada para o idoso. Inclusive o que eu te falei da inauguração da Casa de Passagem. Por que não chamou os idosos? O conselho do idoso que aprovou a compra, o gerente do banco, entendeu? Então tem gente tão honesta que não faz nada. E ele olhou para o idoso. É tanto que são 8 condomínios na Paraíba inteira. O outro gestor que está agora, o outro governador, lançou mês passado um em Bahia. Então o projeto está continuando e é referência nacional e fora do Brasil. É tanto que vieram do Paraná estudar esse projeto e estão fazendo lá, igual. Então a Paraíba é referência quando se fala em moradia para idosos sem pagar, porque na Europa tem, mas eles pagam para morar. Palavras sábias do psicólogo, grande especialista, eu considero um dos maiores do Brasil, doutor Fabrício Oliveira, aqui, quando a questão é de idosos. Doutor, o senhor é muito globalizado e conhece muitos países, uma experiência grandiosa. Dizem que o Brasil tem as pessoas mais alegres do mundo. Eu pergunto, o idoso daqui está alegre? Ou quando a gente vai nos Estados Unidos, as pessoas idosas lá, a gente nota sempre sorrindo, é porque lá tem mais dinheiro. E aí, doutor? Eu não conheço os Estados Unidos, eu conheço mais a Europa, né? É aquela questão cultural, entendeu? O idoso no Brasil, ele é muito alegre, por quê? Porque desde criança ele cresce com isso, né? Lá fora, por exemplo, na Europa, os idosos conhecem com uma coisa mais individual, né? Cada um com seu espaço, não ser muito aberto. É tanto que em Porto as pessoas não são de abraçar, né? Não tem aquele calor humano. Em Lisboa também. Então, assim, existe esse conceito de brasileiro que é único, que é só nosso, de ser alegre. Você vê aí nas favelas, o pessoal tudo se divertindo e não tem nem comida dentro de casa. Então, assim, é nosso, está no nosso sangue, né? É de nós. Claro, se a gente fosse um país de primeiro mundo, uma coisa era aliada à outra. Mas não é. Então a gente tem felicidade, só não tem dinheiro. Muito interessante. Estamos chegando praticamente no final dessa entrevista maravilhosa e o tema aqui sempre costumo abordar a tecnologia aliada à gerontologia. Isso. Doutor Fabrício Oliveira. Hoje estamos observando cada vez mais, somos o país com maior tempo em telas do mundo, vários idosos mais contentes olhando para a internet e para o celular. Qual a opinião do senhor? Eu acho legal, sabe por quê, Fábio? A gente tem um processo na nossa mente, eu acho que, não sei se os médicos já lhe falaram, né, no outro programa, que são as sinapses, né? Morre sinapse, nasce sinapse, que é as que ligam, né, um neurônio ao outro, né? Essas sinapses, se eu não estiver constantemente aprendendo, não nasce mais sinapse. É tanto que aí vem a demência. O que é a demência? São mortes de neurônios, porque eles não foram ligados pelas sinapses, né? Então, assim, quanto mais eu aprendo, mais vai nascendo. Então, vão repondo os que morreram. Então, morreu um neurônio, nasceu outro. A partir do momento que eu aprendi que essa xícara tem água, nasceu um, entendeu? Então, é todo esse processo. A tecnologia ajuda nessa questão. Eu digo aos idosos, mas eu não gosto, mas mexa, mas aprenda, mas fique com o dedo lá só passando, porque quanto mais ele começa a aprender, não é a questão de se tornar refém daquilo, né? Mas de estar aprendendo, de estar aprendendo. E claro que a gente vai ter daqui a 30, 40 anos, esses jovens de hoje que só toma banho se o celular estiver junto, que vai ter uma dificuldade diferente. Não a dificuldade de nós hoje, né? Porque a gente sabe associar.
O celular um momento, o outro é vida, né, vida de verdade. Então é isso, os idosos lá na frente, a vida deles é só a tecnologia. Mas quando se fala nessa questão de estar aliada à gerontologia, é importante, porque quanto mais o idoso mexe, mais ele vai criando, né, defesas de não ter demência, de não ter esquecimento. É tanto que no meu livro ele traz aplicativos de idosos para procurar idosos, que existe também, só para idosos, um procurar o outro. Se não fosse a tecnologia aliada a isso, como eles iam passar na pandemia, né? Verdade. O meu mestrado, que eu terminei, eu entrevistei os idosos na questão de qualidade de vida e saúde mental na pandemia. E os idosos que moram sozinhos, os idosos que moram com a família se sentiram mais só do que os que moram sozinhos. É tanto que foi publicado no livro em Portugal, o meu mestrado, o meu TCC. Por quê? Poxa, mas a família está lá, está todo mundo lá. Não, eles estavam muito com a tecnologia, mas nessa questão de vício, né, de estar lá viciado e mexer, e não de estar ajudando o idoso. Então, se a família estivesse ajudando a pessoa idosa, né, isso seria interessante, porque isso ia amenizando algumas frustrações que ele tem na questão de mexer. Você falou da questão da loteria. Hoje se joga loteria pela internet, não precisa ir lá. Lógico. Mas a família não ensinou a ele, né? Então, seria aliada mesmo se a família tivesse um tempinho para estar ajudando o idoso. Eu escutei de uma pessoa, nossa, com essa tecnologia a fila de banco tem tanto idoso, porque os familiares não param um momento para ensiná-los. Verdade. Né? Então é complicado isso, mas é importante, ela veio para juntar e o processo meu de trabalho, quanto mais eu deixar os idosos atentos, mexendo, por exemplo, eu tinha uma paciente que a filha mora na França, ela pediu para eu ir no shopping com a idosa, comprar um celular, que ela tinha aquele só de atende, comprei um iPhone para ela. Cheguei na casa dela, eu ensinei a ela a fazer chamada de vídeo com a filha, que ela mora só, e hoje ela fala com a filha por chamada de vídeo. Mostrei para ela que aquilo não é um monstro, que eles pensam que é um monstro, que só os adolescentes conseguem. Não, aquilo é uma coisa necessária. Então eu fiz tudo isso, comprei o celular, instalei o WhatsApp, tudo, Facebook, fizemos uma chamada de vídeo, eu e ela, dentro de casa, e isso, sabe? Então é maravilhoso. Muito importante essas informações. Estamos chegando no final do podcast Mais Vida pela plataforma Dr. Play. Doutor Fabrício Oliveira deu um verdadeiro show. Doutor, eu quero agradecer muito ao senhor, dizer que eu sou um fã desse trabalho de excelência que o senhor faz. Outra coisa, em relação ao livro, Fabrício, aonde encontrar as pessoas que com certeza querem adquirir, quais seriam os caminhos? Então, ou acho o livro através de mim, né? Só me procurar no Instagram, coloca no Google, Fabrício Psicólogo de Idoso. Aí você acha todas as portas para me achar. Ou pelo portal do envelhecimento, que lá eles mandam direto para sua casa. Só que sem autógrafo, que é de São Paulo. Comigo eu já autografo e ponho pelo correio. Pronto, fica uma coisa ainda mais pessoal. Isso. No caso, as suas palavras finais e de coração o agradecimento de toda a Dr. Play pela presença ilustre que tivemos hoje, e eu tenho a nitidez. Fizemos uma entrevista maravilhosa. Muito obrigado, doutor Fabrício Oliveira. Obrigado, eu quero agradecer a Dr. Play, né? E quando eu vi lá no hospital, que eu não conhecia, eu achei um trabalho excelentíssimo, porque a TV não está lá falando só de doença, porque ele já está num ambiente doente, né? Então a TV está trazendo informações de utilidades públicas, de cuidar da saúde, cuidar da mente, de ações que está sendo desenvolvida. Então isso é um trabalho diferenciado, não só falar de doença, de tristeza. Eu achei magnífico esse projeto, fiquei muito feliz.
Quero agradecer em ter participado. Já participei outra vez, né, quando eu falei lá dos idosos no Dia Mundial de Violência ao Idoso. Muito obrigado pela entrevista e estou sempre aberto. É só me chamar que eu estou à disposição. De coração, mais uma vez, o nosso agradecimento. E assim estamos encerrando mais essa edição extraordinária do podcast Mais Vida pela plataforma, ecossistema, Dr. Play. E vocês devem ir agora no YouTube, lá vão encontrar a entrevista na íntegra, é pública, em Dr. Play Saúde. Vamos compartilhar, é um cliquezinho, não custa nada. Se quiserem, podem recortar trechos, como fazemos aqui também, e passem a publicar nas redes sociais, através do WhatsApp, justamente também utilizando o Telegram. Essa é a nossa indicação. Muito obrigado a todos e